Olá, sejam muito bem-vindos à curva 5 do Curva Cega Podcast, deste segundo circuito. Hoje vamos falar de Fórmula E e de V8 Supercars. Bem, foi um fim de semana cheio de corridas. Podemos começar talvez por explicar um pouco das duas competições, duas condições totalmente diferentes. Começar pelo barulho, os Supercars com um grande V8 à frente, uma espécie de DTM da Austrália, com carros com chassi tubular, que tem várias características de carros de série, como os Mustang, por exemplo. São um carro que aparece bastante. Enquanto a Fórmula E são fórmulas elétricos, sem barulho, portanto, ao contrário dos V8, que são bastante barulhentos, e que diz que é o futuro, supostamente, com este tema agora de eletricidade, mas que também tem atraído cada vez mais público, e também trouxeram corridas, as duas condições, corridas bastante interessantes. Sim, parece que estamos a ver corridas de épocas completamente diferentes, a Fórmula E e os Supercars. Apesar dos Supercars terem carros bastante evoluídos, atenção, não são nenhumas carroças, mas ainda são carros que utilizam os motores V8, que é uma tecnologia, entre aspas, que começa a ser cada vez menos usada, começa cada vez tudo mais a cair sobre motores com menos cilindros auxiliares de motores elétricos. E a Fórmula E, que é uma fórmula totalmente elétrica, a primeira fórmula totalmente elétrica e que parece e que promete ser o futuro das competições automóveis, basicamente. Na Fórmula E também temos o nosso António Fax da Costa, que tem um título para reconquistar este ano, que apesar de uma primeira corrida, se cá começamos então pela Fórmula E, de uma primeira corrida e de uma qualificação um poupouco mais atribulada, a segunda corrida realmente conseguiu o tal pódio, quarto lugar na pista, pódio no final devido à desclassificação ou penalização do Jean-Henrique Verne. Mas vamos começar então pela primeira. João, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver a primeira corrida. Tive, sim senhora, não vi ao vivo, mas revi mais tarde, porque sexta-feira uma pessoa tem aulas, é complicado. Não, mas gostei, vou-te ser sincero. Nem tinha grande interesse pela Fórmula, mas são corridas engraçadas. Eu acho que o facto de serem citadinos tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Acho que por um lado, talvez não tanto este ano, mas aquela lógica de levar a corrida ao público tem o seu sentido, e acho que sim, acho que traz mais pessoas ao automobilismo. Mas pronto, claro que sendo citadinos, apesar de haver ultrapassagens, ainda mesmo é um fator que complica nesse sentido. Por outro lado ainda, também leva aquela emoção de ser entre paredes às corridas, por isso gostei, gosto do modo do campeonato. Eu acho que, para além de tudo, e uma coisa que eu gosto bastante é o facto de serem fórmulas, mas haverem a corrida e haver toques mesmo dentro dos fórmulas. Isso é uma coisa interessante, porque junta os turismos, ou um pouco de GTs e turismos, com os fórmulas, e acho esta parte muito, muito interessante. Para quem não sabe... Desculpa só, e acho também tem uma vantagem de fazerem em citadinos, que é acabam por ser menos comparados à Fórmula 1, que é uma coisa que... neste momento não é possível sequer comparar em termos de performance, obviamente, mas assim também se protegem um pouco dessas comparações e de serem comparados e de acabarem por perder algum protagonismo e seriedade por a performance não ser nem de perto nem de longe de um Fórmula 1. Acho que sim, acho que também foi uma boa técnica que eles usaram também para se proteger, e acho que devem continuar isso até um dia que possa realmente ser comparável, que acho que, e mesmo em Mónaco, se te lembrares, eles não fazem o circuito normal de Fórmula 1, fazem uma versão diferente. E acho que isso que é muito vantajoso para eles, mesmo para a própria organização, para quem quer atrair um estilo de público diferente, não é? Porque lá está, é levar as corridas ao público e não o público às corridas, e quando a Fórmula 1 é levar o público às corridas. Acho que tudo está pensado para ser o oposto da Fórmula 1, acho que eles aí têm uma grande vantagem quanto a outros campeonatos que se associam mais a este estilo com a Fórmula 1. Mas para quem não sabe, a Fórmula E tem rondas de qualificação, também devido a circuitos citadinos, ao espaço também há em pista. Nesta primeira ronda, os primeiros do campeonato do ano passado foram também quem foi para a pista em primeiro lugar. E devido também ao facto de ter sido na Arábia Saudita, numa cidade no meio do deserto, como todas são,
A pista tem sempre um bocado de, eles chamam, não é bem areia, mas podemos dizer que é areia, durante a pista. E o Félix da Costa, o Jean-Henrique Verne e outros que ficaram mais acima, digamos assim, no campeonato ano passado, tiveram que limpar a pista, entre aspas, e claro que a Mercedes já está com o carro novo e já apresentou o carro novo, limpou essa primeira qualificação muito bem, mas o ADS com o carro antigo, que ainda tem o carro da época passada, agora para a Roma, para a próxima ronda, terá o carro novo, viu-se um pouco mais afetada. É já na próxima, sim. Já na próxima já trazem o carro. Achava que seria na terceira ronda. Eu também achava que sim. Hoje é que estive a ouvir uma coisa do António a falar com no site da Autosport, e ele lá dizia que na próxima já tinha o carro novo e que poderá ser bastante diferente. Mas pergunto-te, João, se tu achas que enquanto um piloto que está para renovar o título, este primeiro contacto com a pista ao longo de um ano e ao longo de alguns tempos parados, não é? Que foi isto, com adiamentos e tudo devido à Covid, se achas que para ele poderá ter sido pouco vantajoso esta primeira corrida não ter resultado tão bem? Assim, eu acho que nunca é vantajoso uma corrida não correr bem, não é? Obviamente. Eu é que, aliás, eu até convido os nossos ouvintes que se calhar são mais conhecedores especificamente da Fórmula E, porque realmente é um campeonato em que acontece isto, que as equipas vão sem ser com o carro já do ano para o início da época. A ADS disseste-me que já fez isto ano passado, e pá, acho engraçado eles fazerem isso, e não sei por que razão lá está, mas claramente que o Félix da Costa sofreu por causa da qualificação para a corrida 1, ainda assim teve uma grande performance, conseguiu recuperar lugares. Na segunda foi mais uma grande corrida da parte dele, também tirou proveito de alguns toques que houveram de pilotos à frente dele, mas ainda assim teve uma grande performance e consegue fechar um pódio devido a uma penalização, mas ainda assim um quarto lugar, que era um excelente resultado, tendo em conta que não é o carro novo. Por isso, é assim, eu acho que o António pode ser muito satisfeito este fim de semana. E falo contigo agora também para tu nos tentares explicar um pouco, porque no sábado, desculpem, porque isto é sexta e sábado, estes fins de semana, foi um dia mais de acidentes. Eduardo Mortara, no final do treino livre, teve um problema com o sistema da Mercedes, com o motor da Venturi, e seguiu em frente na curva 1. Pergunto-te se nos podes explicar um pouco disso. Acho que tu sabes essas coisas mais engenheiras mais do que eu. Pelo que eu percebi, é um problema já recorrente da Mercedes. Não é a primeira vez que lhes acontece, ou pelo menos eles detectam esse problema em que o acelerador fica preso. Por isso não havia absolutamente nada que o piloto pudesse fazer. Se fosse um carro com embreagem, e já agora se alguém se vir nessa raríssima situação, é embrear, porque embrear desconecta o motor às rodas, por assim dizer, e travar, obviamente, mas o essencial é embrear, porque isso é que está ativa, entre aspas, o motor. Opa, eu só consigo imaginar a sensação muito agradável que deve ser ir no fim da reta, pisares o travão e ser, isto não vai parar. E só não vai parar, como também não está a abrandar. Por isso, opa, felizmente ele está bem. Ele só não correu na segunda corrida porque a Mercedes não conseguiu arranjar o carro a tempo, senão ele teria corrido, por isso fisicamente está bem. Mas pronto, é uma pena, e claro que é horrível sempre ver um acidente destes, e a Mercedes tem que resolver esse problema realmente, porque até tira confiança ao piloto e inibe de ter melhores resultados. Achas justo aquilo que a organização fez de não permitir tanto a Venturi como a Mercedes, porque a Venturi tem motores Mercedes, né? De correr ou de fazer a qualificação para essa corrida até todas as investigações estarem concluídas? Opa, isso depois tem a ver com o regulamento e com a segurança dos pilotos e dos comissários e pronto, toda a gente em geral. Acho que hoje em dia os protocolos são cada vez mais restritos em tudo o que toca à segurança, e por isso normalmente as organizações tentam sempre proteger-se de tudo o que possa correr mal, e por vezes tomam estas decisões que às vezes parecem ser estritas demais, mas é aquela coisa, até o dia em que acontece alguma coisa muito má e alguém se magoa a sério, e pronto, por isso é que acho que cada vez mais eles têm estas atitudes mais estritas. E agora vamos falar um pouco mais em termos de equipa, porque foi bastante interessante ver-se que o Jev e o Da Costa realmente não
não há piloto principal ainda. Vê-se que a equipa não está claramente a começar a época, vê-se que eles lá têm um sistema na DS que permite, ou seja, quem tem o melhor resultado primeiro fica o piloto principal para o resto da época. Foi o Félix da Costa ainda, mas vê-se que foi o Félix da Costa no papel, mas em pista foi o Jeff. Portanto, eles não estão a decidir, pelo que eu li hoje. Aquele toque que houve, tu viste de fora, achas que é culpa do Jeff, do Félix, ou depois dou-te a minha opinião? Eu vou ser sincero. Eu acho que o António ali foi com a faca nos dentes e acho que pôs um pé a mais onde não devia. Essa foi a minha análise, obviamente. Claro que é um incidente de corrida normal, mas se tivesse que dizer quem era o culpado, entre aspas, que não existe, acho que foi o António, que foi um bocado ambicioso. Porque lembro do ângulo em que lhe bate. Opinião. Pronto. Diz-me tu a tua Sou da análise. mesma opinião, porque imagina, o que é que eu tenho a ver? O Jeff, primeiro de tudo, acho que estava com o ataque mode na altura, portanto estava com mais kilowatts, conseguia puxar mais. Foi no final de uma reta em que o António... Deixa eu só interromper. Para quem não sabe, podemos explicar um bocado isso do attack mode e do fan boost, isso que acho que eles... Agora não tenho os números ao certo, mas acho que o attack mode é 230 kW, não é? Acho que é cerca de 15% o kilowatts que eles estão autorizados, entre aspas, ou que começam a corrida, e aumentam 15% depois no final. Nesse tempo são 4 minutos. Aumentam para poder ter mais momentum para atacar. E tem que usar 2 vezes. É a regra. 2 vezes, exatamente. E uma coisa engraçada, só antes de continuares a tua análise, eu não fazia ideia, mas obviamente que faz sentido. Eles atrás do safety car é-lhes retirada a energia pela organização para eles não poderem poupar. Exatamente. É de rir. É como quando vais aos karts e alguém bate e o gajo com o comandinho tira-te a potência. O comando tira-te. E tu vais quando só começas a ouvir o motor a cuspir. Isto acontece, e quando tu acontece, e tu pensas que isto está estragado, isto não anda. Isto está estragado. Já partiste. Já partiste, pá, eu não tenho dinheiro para pagar o kart agora. Mas pronto, mas eu estava a dizer que o que eu vi que foi que foi no final da reta. E depois vê-se que o Jev está meio carro à frente da Costa, e o da Costa ali parece que não vai ao travão. Vai mesmo... Ele vai ao travão, mas eles tiveram sorte de ser só aquilo, atenção. Até para o que podia ter sido, foi bastante bom. Exatamente. E o último incidente que para falar é o toque de Mitch Evans com o Alex Lynn, que é bastante impressionante. O carro vira ao contrário, vai a deslizar ao contrário. O que tu viste? Tu mandaste-me um vídeo e tu sei que tu viste. Mandei. Eu não tinha visto na altura. Ele mete-se um bocado no espaço onde não existe. E pá, a coisa de destacar ali é realmente, por muito que o Halo fique feio, em pouco tempo de Halo nós já vimos várias situações em que ainda bem que ele está lá, porque este é um daqueles incidentes em que vês as faíscas a sair do Halo, por isso pá, foi sem dúvida uma boa implementação da FIA. Sim, mais uma vez, de notar que como é que se chama o piloto Jaguar, agora que eu esqueci-me, que teve um grande momento de companheirismo e abandona a corrida para ir auxiliar o seu colega. Eu nem sei com estes carros elétricos, nem sei se eles podem tocar no carro ou não podem, porque ele tem vários sistemas de segurança, mas ele foi lá. Por isso foi corajoso. Foi. Olha, acho que poucos seriam os pilotos que sairiam do próprio carro para ir ajudar o outro que teve o acidente. E aliás, nem isso foi muito culpa do Mitch Evans, na minha opinião. Acho que foi o Alex Lynn meteu-se num espaço onde já nem sequer existia. Portanto, até foi muito, muito engraçado. Foi lembrar o Ayrton Senna. Engraçado não foi o Senna. Exatamente. Mas passando para os V8 Supercars... Calma, só mais uma coisa. Temos de destacar aqui a Mercedes mais uma vez a dominar a porcaria de uma competição. Primeira corrida. Pá, fiquei muito feliz pelo De Vries, porque eu até o vi ao vivo em Monza, na Fórmula 2, em 2019, época que ele dominou, e fiquei cheio de pena de não ter lugar na Fórmula 1, por isso é bom vê-lo a ter sucesso aqui, e anunciou recentemente que vai ser piloto de reserva da Fórmula 1, da Mercedes, por isso, pá, muito bom para ele. Eu fiz um TikTok sobre isso,
e dou também a minha opinião lá, que eu realmente acho que o De Vries é claramente material de World Champion da Fórmula 1. Isto é a minha opinião sincera. Ele ganhou a Fórmula 2 num ano em que era bastante competitivo, Nicolas Latifi em segundo, o Sete Câmara, grandes campeonatos de Sete Câmara também, Callum Ilott que ainda lá está, Louis Delatraz, essas coisas, esses pilotos todos que hoje em dia estão na berra já estavam lá naquela altura, e acho que ele ganha num campeonato super competitivo, se calhar, e na minha opinião, muito mais competitivo do que o de 2018, e andou aqui tac a tac com o 2020 também, portanto acho que foi um campeonato bastante interessante esse da Fórmula 2, e ele não ter ido para a Fórmula 1 é mesmo, e na minha opinião é que entrou um pouco na má era, porque era naquela era em que os mais velhos não eram velhos o suficiente para ir embora, e os novos ainda estavam a integrar, entre aspas, portanto ele não tinha ali aquele... Foi um ano tarde demais. acho que vamos ver. Exatamente. Eu acho que não vamos ver na Fórmula 1 um dia. Eu também acho que sim. Ele tem estas ligações com a Mercedes, que pode ser bom ou mau, como se pode ver pelo George Russell, mas se calhar um dia vamos ter a dupla Russell-De Vries e pode ser muito competitivo. Não tinha pensado nisso. Pois, é o que correu agora também. Adorava. Mas pronto, passando então para a Austrália, vamos para o outro lado do mundo agora de repente. Mas estas maravilhas da internet. Exatamente. Eu sou sincero, as corridas dão às 4 da manhã portuguesas, eu tive que as rever no dia a seguir. Adoro, é um campeonato que eu adoro mesmo, porque primeiro de tudo foi em Bathurst, que é uma pista linda, é genial. Genial. É daquelas em que não podes morrer sem ir lá pelo menos olhar. É impressionante. Imagina, a pista é despista de estrada e aquilo está feito o ano inteiro, está com as barreiras, não te consegues passar lá e parece que estás mesmo na pista, não estás, mas parece que estás. Sim. Mesmo no meio de uma corrida, aquilo deve ser. As corridas lá são adorava ir lá um dia só fazer. Incríveis. Mas tivemos algumas alterações no grid deste ano do Supercars. Saiu o Scott McLaughlin, que foi para a IndyCar este ano e que andava com a equipa da Shell e com a equipa da Penske, que entretanto também saiu a equipa da Penske, saiu dos Supercars e ficou apenas com a IndyCar e com a Fórmula E, e levou então o piloto que foi campeão nos últimos, eu acho que posso dizer mal, mas acho que foi campeão nos últimos 3 anos, portanto é um grande piloto. Ainda assim, continuamos com pilotos como Shane Van Der Giesen, o Chaz da Mobile One, que é também super conhecido, é o carro que dá assim alma, entre aspas, à competição, é aquele carro que está sempre a aparecer nas fotografias quando se procura. E acho que é um campeonato que, para além de tudo, é super competitivo, não só porque os carros seriam todos muito parecidos, não é? Mas porque tem-se conseguindo habituando ao longo dos anos e tem-se resistindo, e puxa eu não devia dizer isto, mas puxa ali pela então, tipo, só me está a passar a palavra em inglês, que é manhood, puxa ali mesmo, V8, masculinidade, ali a rugir, virilidade. Exatamente. Mesmo ali, aquilo é tipo V8 a rugir, 290 na reta, e aquilo é lindo. E tudo sequencial, não há cá patilhas para ninguém. Para mim é um campeonato. Patilhas é sequencial também. Está bem, mas é sequencial assim. É como ao Cid, a homem. Exatamente. Na verdade, nesse ponto, a homem é o picante, aquela caixinha em H. Aquela caixinha H. mas olha, 2 corridas muito interessantes. Tivemos alguns momentos, como aquele do até acho que não foi o Chaz, já não sei quem foi, eu vou dizer porcaria. Mas pronto, aquele do acidente que nós vimos, quero que tu verifiques, que foi aquele acidente que nós vimos que o piloto até ficou mesmo chateado, que estava em terceiro, se eu não me engano, seguiu em frente, foi bater no muro. No Instagram do Curva Cega Podcast, vão todos lá seguir. Aquele está no Instagram do Curva Cega Podcast, exatamente. Eu acho mesmo que... Diz, João. Estou aqui a ver se descubro. Temos aqui... Foi na corrida 1, pelo que eu sei. Team Slade. Que eu pôs fora da corrida 2. Com o Mustang. Exatamente. Corrida 2. Pronto, e lá está, mais um Mustang, como eu disse há bocado, são os carros. Acho que é o carro que mais presente no grid está. Mas acho que são corridas super... Sim, exatamente. De Volkswagen, uma marca que nós vemos cá em Portugal, mas é a Opel, basicamente, para quem não sabe. É a Opel. Mas acho que
acho que se vê pela reação do piloto o quão aquelas corridas são intensas, não é? Porque ele vai mesmo de frente. E eu acho que ele em terceiro, se eu não me engano. Eu posso estar a dizer tanta porcaria neste momento, acho que também. Sei lá, a primeira vez que estamos a falar disto, o pessoal vai-nos dar um desconto. Estamos a tentar sim. trazer novas mais uma vez, eu não competições. consigo rever aqui, tipo, eu vi Sim. highlights, portanto, não vi Sim, a corrida toda. Sim, vamos ser sinceros aqui, estamos todos em família. Eu e o Nuno vimos os highlights, Exatamente. por isso. Pá, é mesmo difícil, porque aquilo só às 4 da manhã, o problema daquilo é a hora só. Ok, eu vou ser sincero, eu estava a isto a acordar às 4 da manhã para ver a corrida. Tipo, estava quase a acordar, tipo, vou criar às 4 da manhã, vou ligar aqui a televisão, fico a ver. Mas pronto, E só para ver o Grande Prémio da China às 6 da manhã. Mais tarde. É a única coisa que eu faço. Eu revejo o Grande Prémio da China também. Eu também revejo o Grande Prémio da China. Acho que não consigo acordar assim tão cedo. Não dá. Eu se acordar tarde demais, não me pego no telemóvel, não pego em nada, não mexo em nada, sento-me diretamente no sofá e pus para trás. Porque depois já sei, mal abro o telemóvel, já vou ter notificações, Instagram é só tipo páginas a dizer quem ganhou e quem não ganhou. Por isso a única maneira de rever o Grande Prémio da China é assim. Sim, acho que vai ter que ser um bocado assim também com os Supercars. Com os Supercars, porque eu já sabia que o Chaz tinha ganho as duas. Que o Chaz não, que o Shane o Van der Gisbergen. Gisbergen. Acho que sim, Van Gisbergen. Eu acho que não sei dizer o nome, ok? O rei do drift, da Red Bull, dos burnouts. Dos burnouts. Que eu já sabia que ele tinha ganho as duas antes de ver, portanto já nem sei tanto muita piada, só basicamente fui ver para ver, vi os highlights só para poder te dizer qualquer coisa e ainda bem que vi, porque aquele acidente foi escandaloso. E também tenho que dizer que o problema com o carro da Monster foi mau, foi muito, muito chato. Eles iam em primeiro, o carro tem um problema na direção assistida e ele ficou na box 6 voltas. O que fez perder a vitória na corrida 1 e cá está, chegou o Van Gisbergen, o da Red Bull. Portanto, até é giro, porque até é giro ver-se a Monster a entrar na box em primeiro e vai ganhar a Red Bull no final. Portanto... Não, mas são corridas que, a falar de campeonato, são corridas que trazem o melhor de algumas corridas. Por exemplo, dos GTs vem aquela agressividade e a competitividade e a proximidade e os toques e isso. E por outro lado, tem aquele fator em que os carros são muito parecidos, por isso fica ainda mais competitivo que os GTs, na minha opinião, apesar dos GTs serem muito competitivos. Por isso, a mesma forma de conduzir, o facto da caixa ser aqui parece um pormenor, mas se tu vires on-board, se tens noção que é outro fator que, especialmente tipo em Bathurst, que a margem de erro é nula. Faz com que sejam corridas mesmo muito emocionantes e que vale a pena ver, sem dúvida. Eu concordo, eu acho que principalmente vem essa guerrilha, como tu disseste, dos GTs. Eu acho que é o que realmente faz gostar e faz puxar cada vez mais para o campeonato. Acho que esse é o ponto positivo do campeonato. Do calendário da Fórmula E, como disse há bocado, só porque não disse também quando é que voltaria, não é? Disse que só voltava em Itália, em Roma, no fim de semana de 10 de Abril. E os Supercars estão de volta. Eu estou aqui a abrir neste momento, eu peço imensa 20 desculpa. e 21 de março. Supercars estão... Exatamente. Tem tudo no nosso Instagram, brevemente tudo também atualizado no nosso website, assim que possível. Por isso é muito fácil que as aulas acompanhar. permitirem. Exatamente. Pronto, exatamente. E nós também vamos sempre falar sobre isto e prometo que da próxima vez que falarmos saberemos mais alguma coisinha, porque vou acordar, chegar também para ver corridas para vos conseguir trazer conteúdo de jeito. E já agora, parece também no nosso TikTok, porque eu vou tentar também fazer um TikTok sobre este campeonato para vos dar a conhecer. Ele quando diz eu, o Nuno diz nós. Mas eu Curva Cega Podcast, não é? Eu Curva Cega. Tu és o Curva Cega Podcast. Tá bom. Não, somos os dois, amigo. Somos os dois, mas quando eu digo eu, estou a falar em nome do Curva Cega Podcast e em nome dos dois, percebes? Pronto, eu subscrevo. Assim, juntamos os dois numa só pessoa. É que lindo. Olha, acho que só falta dizer a palavrinha do nosso sponsor. Queres fazer tu hoje, João? Faz tu hoje. Hoje. Mais uma vez, 91 Clothing. Aqui, fortíssimo. Passem lá no site deles. Tem o código promocional JAB12
com 12% de desconto. Para quem não sabe, carro número 12. Aqui está a ligação. Tem altos designs. O Nuno deu-vos a oportunidade de fazerem as compras para o Dia dos Namorados. Quem não fez vai ligeiramente atrasado, mas ainda vai mais que a tempo. Ela perdoa, por isso aproveitem para comprar uma t-shirt. Ela não, que estupidez, isto seria ela a comprar para ele, não é? Fazia mais sentido. Mas dá para os dois lados. Dá para os dois lados, sem dúvida. Sem dúvida. Mas pronto, passem por lá, tem designs incríveis para quem gosta de automóveis e de competição automóvel. E pronto, acho que é isso. Um shout-out feito. Um episódio gravado. Exatamente. Acho que ficamos com o encontro marcado para a próxima semana. Também. Acho que sim. Que vai ser um episódio também super interessante. Não vou levantar a voz, mas vai ser. Porque é que você é podcast, logo em pela interessante. São todos. Obrigado por terem ouvido. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Muito recentemente. E era até um bocado a tua perspectiva na Sandy também. Está certo, então. Eu era daqueles. Vocês podem começar a não gostar de mim, mas eu era daqueles que odiava a Fórmula 1, achava ridículo, era só barulho e carros andar à volta, que não fazia sentido nenhum. NASCAR. Exatamente, no fundo. Mas o ano passado, um amigo meu da faculdade disse: olha, tens que ver a série espetacular. Pá, eu não gosto de Fórmula 1, não vai ser nada interessante. Ele confia que ao fim de 3 episódios vais passar a adorar. E eu dei uma oportunidade e comecei a ver a primeira temporada em 2 dias, fiquei colado e perguntaram-me porque é que acho que a série traz uma coisa boa à Fórmula 1. Eu acho que é ver que não é só, lá está, não é só as corridas, tem todas as intrigas e negócios de backstage que não se vê, pelo menos na televisão, no dia da corrida, mas que existem, é sempre bom acompanhar, que dá mais emoção. E depois, claro que é aquela coisa do Netflix Effect que vimos agora também com o Queen's Gambit, mas grandes bosses mesmo, acho que estão a fazer grande estratégia, que conseguiram cativar um fã, que agora é grande fã mesmo, de uma pessoa que não gostava, por isso acho que... Sim, eu acho que isso tocaste bem, porque a Fórmula 1, além de ser um desporto, é de emoções, claramente, tal como todos os esportes de automobilismo, mas a Fórmula 1 ainda mais pelo nível global que tem e pelo dinheiro envolvido que tem, e sempre foi um desporto que esteve associado a polémicas dentro do desporto e a, mesmo polémicas entre sponsors e equipas, entre pilotos, que se conheces a história, torna-se muito mais interessante acompanhar a corrida, porque sabes muitas coisas que estão em jogo. E acho que foi isso um bocado que tu disseste, que conheces as intrigas, como tu disseste. Acho que é mesmo isso. Sim, e para além disso, acho muito engraçado o facto de eu sempre joguei ao futebol ou rugby ou assim, que há sempre um grande companheirismo dentro da equipe. E consegue-se ver aqui que nem sempre é assim, que há muitas intrigas dentro da própria equipa, se bem que há o campeonato das equipas, mas a verdadeira competição é entre os pilotos e é mesmo engraçado ver isso. Eu também acho que, imagina, é muito que eu faço isso, e porque tu disseste que não se vê muito no dia da corrida, e também tem muito a ver de onde se vê a própria, qual é o canal, por exemplo, que se escolhe. Eu sou sincero, eu vi pouquíssimo na Eleven Sports, porque acho que em relação à Fórmula 1 TV, a Fórmula 1 TV ganha muito mais com isso, porque a Fórmula 1 TV explica-te não só o backstage todo que há por trás daquele piloto e daquela equipa, não só naquele fim de semana, como nas outras corridas todas e como na pré-época se for preciso e da época anterior, percebes? Portanto, também, pronto, é uma coisa que tem que estar atento e por voz é sempre diferente. Claro que a série veio trazer isso com imagens e com narração e muito mais explicado, mas essa própria Fórmula 1 TV e os comentadores que eles põem lá, que são os da Sky, apresentam-te aquilo mesmo para tu perceberes o que é que está a passar, percebes? E acho que isso é uma parte principal, porque a Fórmula 1 é muito mais do que uma série de corridas. A Fórmula 1 é claramente um negócio que vale milhões. Muito dinheiro. Tudo isso. E é um bocado aquela coisa, eu não sei se o B é o fã já ao ponto de ver as sessões de treinos livres e isso. Mas eu, por exemplo, adoro ver as sessões de treinos livres. Pá, em termos de tempos e não sei o que, interessa nada, bola. Mas se estiveres a ver numa Fórmula 1 TV que tens uns comentadores top, que
estão a explicar tudo o que aconteceu durante a semana ou as semanas antes da corrida e como é que estão as equipas e o que é que eles ouviram e não sei o quê. Depois a corrida percebes muito melhor. Pá, às vezes, se não tiveres acompanhado esses momentos, não percebes porque é que uma equipa está a ter uma má performance, mas se tiveres visto o treino livre, tu sabes que é porque tiveram dificuldades na entrega de uma peça, pá, do que for, e torna-se também